News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Várias descobertas. Bom dia, Dimara Oliveira. Não, nós estamos aqui porque a gente vai descobrindo cada coisa nesse Aquela estúdio. máxima, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol é uma caixinha de surpresas, é isso mesmo. Viver é uma caixinha de surpresas. Saquinho de surpresa. Por falar em caixinha de surpresas, o que não é nenhuma surpresa é que numa rodada do Campeonato Brasileiro, nenhum dos 3 times de Minas Gerais vença. É uma preocupação muito grande que isso esteja acontecendo, porque no papel, pelo menos, Atlético e Cruzeiro teriam condição de estar aí, brigando na parte de cima da tabela. E o América de não estar numa condição tão ruim quanto está. Mas você sabe, Paulo, a semana passada, se você se lembra, eu disse aqui na segunda-feira que o América era o pior time do brasileiro, né? E algumas pessoas questionaram o que eu disse e hoje está comprovado, né? Ele é o pior time do brasileiro, ele é o lanterna. É o lanterna do campeonato. Ele é o lanterna, E não fui só eu, não. O próprio Antônio Lopes no vestiário também criticou a equipe, enfim, que acabou perdendo para o Coritiba em casa por 3-1. A gente já dizia, o Coritiba é uma equipe muito tática, uma equipe que tem o Marcelo Oliveira no comando, que chegou à final da Copa do Brasil, que ganhou o Campeonato Paranaense. Então, é um outro contexto de equipe, né, que chegou para a disputa desse brasileiro. Claro que, tecnicamente, não é assim tão eficaz, mas é uma equipe muito bem treinada, acertada, ocupa a 11ª posição hoje no brasileiro, então é uma outra situação de jogo. E o América, naquela história toda, desfalque, você imagina, quando ele tem todo mundo à disposição, já é complicado, você imagina com tantas modificações, com desfalques, e olha, é muito complicado da gente dizer o que vai acontecer com o América, né? O América que prega na próxima rodada somente o Corinthians, o líder do campeonato, que está precisando se recuperar aí. Lá em São Paulo. Né? Que perdeu o jogo, enfim. Então, assim, é muito difícil essa situação do América nesse momento. O que a gente espera é que todo mundo por lá tenha uma noção efetiva do que está acontecendo. O América, se não qualificar, se não melhorar a sua situação, pelo menos uns 3, 4 jogadores, e aí eu estou falando de todos os setores da equipe. Lógico que ainda tem o André Dias aí para estrear, mas não acredito que o André Dias vai fazer esse milagre fantástico em termos ofensivos. E vai ficando muito complicado para um treinador, seja ele qual for, mudar uma situação de uma equipe como essa. Mesmo que a gente esperasse efetivamente que o América tivesse algumas dificuldades em termos de Série A, a gente não imaginava ter nesse contexto a pior equipe do campeonato. Né? Hoje de manhã, chegando de viagem, entrei num táxi, o motorista conversando comigo, falando sobre futebol, disse assim: algum tempo atrás, você olhava os times do Rio, os times de São Paulo, uma legião de jogadores de base do Atlético, do Cruzeiro e principalmente do América. Atlético, Cruzeiro e América deixaram de revelar ou trabalhar com suas bases. Isso é uma coisa evidente. Ficou mais fácil, e aí vai aqui uma observação que é minha, absolutamente particular, tá? Para depois não ter responsabilização de maior do que essa. Ficou evidente que com a importação de técnicos, de treinadores para Minas Gerais, cada treinador traz o seu grupo. E traz o seu grupo de pessoas formadas fora dos clubes de Minas Gerais. Por que está tão baixo o aproveitamento dos jogadores de base? E por que que o América, numa situação complicada como a que está, não trabalha com a sua base determinadamente? Primeiro que essa base do América deixou de ter aquele intercâmbio todo que tinha, né, e um amadurecimento, sem dúvida nenhuma, daquilo que era feito em termos de base. Você pegar o time do Cruzeiro que enfrentou o Botafogo, ele não tem um jogador formado na base do time que começou jogando. Depois ainda entrou o Seba, que aí tem uma noção e tudo, mas se você pegar o time do Cruzeiro que começou, não tem. O Atlético ainda apresentou alguns jogadores formados na base, como o próprio Erley, o Lima, que veio, né? Enfim, são alguns jogadores o Atlético ainda apresenta no seu contexto. Agora, é óbvio que o fato dessas equipes estarem procurando os campeonatos, né, ou seja, o imediatismo do ter que vencer e tal, não dá para você ter esse aproveitamento todo da base, porque não se tem essa paciência, essa calma, essa tranquilidade com o jogador que vem da base. O Joel Santana, depois da derrota para o Botafogo, ele até disse, olha, eu vou começar a utilizar os meninos da base mesmo, nessas dificuldades que nós estamos tendo em termos de laterais, em termos ofensivos, porque não existe outro momento. O próprio diretor de futebol do Cruzeiro, Dimas Fonseca, disse após o jogo que o torcedor pode esquecer, dificilmente o Cruzeiro vai contratar alguém
para essa reta final, para essa continuidade. Já estou na reta final, mas é na continuidade do Campeonato Brasileiro. E a gente partindo aí para a 14ª rodada. Isso significa principalmente em termos ofensivos, né, onde nós vimos o próprio Seba entrar na partida. Então, o torcedor, como que a gente explica para o torcedor uma situação dessa? Que o Cruzeiro e o Atlético vão ficar ali na intermediária, brigando para não cair, mais até do lado do Atlético, mas o Cruzeiro também vai entrando numa situação perigosa, né? E são 2 derrotas, né? Que não, e derrotas que vamos dizer assim, inesperadas contra o Atlético Goianiense, que é um time muito mais fraco, contra o Botafogo, que é um jogo de igual para igual, mas havia um tabu aí de anos que o Botafogo não vencia o Cruzeiro em Minas Gerais, né? Que era para ser um jogo de igual para igual. 13 jogos, 11 vitórias do Cruzeiro. Exatamente, e 2 empates. Claro, que era para ser um jogo de igual para igual. E o Caio acabou fazendo uma situação tática que acabou com o time do Joel. É o que eu digo, gente. É muito complicado você ter essa postura defensiva o tempo inteiro. Você tem que, pelo menos, aproveitar uma continuidade de trabalho que o Cruzeiro teve. De toque de bola, de ofensividade. É muito difícil para quem sabe que o Cruzeiro tem um talento para ir para frente, ficar vendo o Cruzeiro bloqueado pelo meio e chamando seu adversário o tempo inteiro para cima. E o time armou aquela festa toda lá, a taça do primeiro título da Libertadores, 35 anos e tal. E o gosto amargo do final da partida para a torcida, né? Sem dúvida. E eu ainda disse, a expectativa até que se inspirasse nessa história, né? A gente está buscando a vaga, mas uma vaga para a competição sul-americana, não foi nada disso. Aliás, um futebol muito longe daquilo que a gente sempre viu do passado do Cruzeiro, né? De toque de bola, de refinado, que chegava nas suas situações. Hoje o Cruzeiro, além de... E mais, né? Porque a desculpa sempre era o seguinte, olha, jogou mal, mas venceu, né? Só que agora, nem jogando mal, vamos combinar, nem o de resultado, tá dando resultado. Né? Então é bem complexo. E aí você diz assim, olha, o Atlético jogou bem contra o Palmeiras. É isso que todo mundo está dizendo. Não é time que joga bem ganha, gente. Então, esse resultado, por isso que eu estou dizendo assim, essa busca do futebol de resultado, ela é muito questionável também. Porque você tem uma equipe que sai para o jogo, que tem uma coisa, fala assim, mas o Sandro Meirahit prejudicou os dois lados, porque houve reclamações dos dois lados, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Atlético. E outra coisa, uma equipe que tem problemas de arbitragem tem que saber passar por ela. O Cruzeiro não passou naquela história do Corinthians lá, que foi uma arbitragem horrorosa, também não venceu, e acabou com a invencibilidade do campeão. É um discurso e uma desculpa recorrente dos times. Recorrente. Né? Então, assim, e outra coisa, a gente já começa o brasileiro sabendo que vai ter problema de arbitragem, que vai ter problema de cartão, que vai ter problema de contusão, que vai ter problema disso, daquilo, outro, e tudo o resto é utilizado como desculpa. Ou seja, resolva no futebol para não depender de arbitragem. Sabe? E outra coisa, essa questão do grupo, ela tem que ser formada muito antes, porque não adianta você no decorrer da competição falar assim, mas o meu centroavante principal tá machucado, o meu zagueiro. Gente, isso é o campeonato, o futebol tem isso, é desta forma, é assim que acontece. O Corinthians mesmo, vindo aí hoje de uma fase que não tem mudado um pouquinho esse contexto dele, ele tem conseguido ultrapassar essas questões de contusão, de cartões, né? A arbitragem tem sido questionada em vários jogos do campeonato. O time tem que passar por essas situações para tentar almejar alguma coisa. E eu acho que a gente está caindo no futebol mineiro em explicações muito simplistas. Né, de situações de jogo que foi a arbitragem, foram os desfalques, o time precisa melhorar isso. O Roger disse depois do jogo que o time ainda precisa encaixar no esquema do Joel. O campeonato vai esperar quantas rodadas para acontecer isso? E lembrando, são pontos corridos. E olha, perdeu agora, não tem volta. É difícil recuperar. Não tem volta. Então a impressão que a gente tem é que os times que a gente achava que já haviam aprendido a jogar nessa questão dos pontos corridos, né, de treinadores que têm essa mesma história, não é assim. O Joel foi muito criticado, foi vaiado na Arena do Jacaré, foi chamado de burro, entre aspas. Aí ele explicou no vestiário, olha, o Gilberto e o Fabrício pediram, falaram que não ia aguentar o tempo inteiro, a gente perguntou para eles também, eles disseram que sim. Então, assim, é muito complicado. Você tem que ter uma reposição. E talvez o Cruzeiro que a gente achasse que tinha essa reposição toda, também não tem. Né? E fica aí o Atlético, que teve o Giovani também muito questionado, o goleiro, e daí todo mundo começa a dizer, pois se fosse o Renan, estava acontecendo de novo. Então, assim, sobra tudo pro goleiro quando você tem um meio campo que fale com seus volantes, quando você tem uma zaga muito difícil. É muito difícil, não há como o goleiro resolver o problema, não. O time é ruim, ponto. E outra coisa também, o goleiro que não toma gol o tempo inteiro são exceções, e mesmo assim todos eles e os grandes goleiros costumam ter tomado grandes frangos também. A gente tem uma coleção enorme desses, todos que eles ganham
nos arquivos da Band. São muitos, é verdade. Dimara Oliveira volta 12:30 na tela da Band, falando sobre futebol, tudo isso e muito mais no Minas Esporte. Tchau, Dimara, até amanhã.